Sou o Wagner, você lembra de mim, né? Myoho Renge Kyo, Nyorai Juryohon Dai Juroku. A extensão da vida eterna do Buda. Extensão eterna? Desce a vinheta aí, Brad. Se tem extensão, como é que é eterno? Pô, esse é o 16º capítulo do Sutra de Lótus, o importantíssimo Nyorai Juryohon Dai Juroku. Esse enigma me intrigou de cara, porque a própria expressão em si, ela já apresenta um paradoxo de altíssimo nível, né? Porque se tem extensão, como é eterno? Extensão, eterno, são antípodas. Porque se tem extensão, começa e termina em algum lugar. Né não? By the way, a gente tá aqui do terraço hoje, a lá Beatles. Então se você ouvir um som ou outro, se passar algum passarinho voando, meio que ao vivo, tá legal? A gente tá devendo uma live pra vocês, não esquecemos não. A gente vai fazer, tá? Mas voltando aqui à discussão, como assim extensão da vida eterna? Extensão da vida eterna? Extensão dá uma limitação de começo e fim. Eterno não. Sem começo, sem fim. Essa explicação, ela, do ponto de vista orgânico, já que budismo é vida, ela me preocupou muito durante um longo tempo. Eu observava essa questão de vários ângulos, tentando entender essa abordagem tão extravagante, tão sofisticada. E em 2012, o Discovery Channel lançou... Discovery Channel não, perdão. O History Channel, que é um dos canais associados ao Discovery. History Channel lançou uma série chamada O Universo, que eu até aconselho aos meus amigos que tiverem chance, entrem no Facebook do History Channel e acessem a série O Universo. São 72 capítulos, todos eles presididos por PhDs em astronomia, bioastronomia e física. Eu comecei a acompanhar essa série e no capítulo Apocalipse do Universo, nesse programa, o Apocalipse do Universo, é discutido a questão, o fim do universo. O universo ter fim me deixou realmente... A minha mente ficou assim na perpendicular, mora, tentando entender os eventos. E ao longo do programa, eu comecei a entender o que significava essa questão do ponto de vista da física, extensão da vida eterna. E o que acontece? O universo está em expansão. Quando acontece o Bang, do Big Bang, ele acontece de maneira espontânea devido a ser um evento quântico. Inclusive, Stephen Hawking já coloca isso. Ele propõe a inexistência de qualquer divindade criadora, porque não havia tempo antes do Bang, nem para existir uma divindade criadora. Então, o Bang produz um universo. Várias forças da natureza escapam nessa explosão. Mas, recentemente, a moderna ciência quântica localizou que a primeira força que expandiu na hora da explosão não foi a luz. Porque quando houve o Bang, a luz oscilou os níveis antes de começar a sua expansão pelo universo que havia nascido naquele momento. Antes que a luz pudesse seguir o seu caminho, o espaço, o vácuo, já tinha partido. O que sobrou da luz do Big Bang, hoje você vê quando o seu TV está fora do ar. Você vê aquela coisa... Aquilo ali são as ondas que sobraram, micro-ondas, que sobraram da luz do Big Bang. Mas o espaço, ao expandir, no último momento, a gente descobriu isso tem 5 ou 6 anos. Quando eu digo a gente, digo as ciências. O espaço, hoje, é melhor compreendido porque nós sabemos que ele é sensível, tem uma textura, ele tem uma adaptabilidade, ele se adapta para receber os corpos, ele pressente os corpos, ele está vivo e ele está se expandindo. Hoje, quando você observa os céus, você vê as galáxias entrando em redshifting. Elas se tornam vermelhas e desaparecem. Não são as galáxias que estão flutuando desvairadas pelos céus. É o espaço que está se expandindo. Daqui a 10 bilhões de anos, se houver vida inteligente aqui na Via Láctea, quem olhar os céus não vai ver nenhuma constelação. Eles vão dizer que só existe a Via Láctea, porque daqui a 10 bilhões de anos, as galáxias terão se expandido dramaticamente para a linha redshifting. E a tendência do espaço, enquanto ele expande, é abrir todas as substâncias nele contidas. De forma que, diz o senhor Michio Kaku, daqui a mais ou menos 80 trilhões de anos,
o espaço terá se expandido tanto que o último átomo soltará seus últimos elétrons, seus últimos íons. Vai ficar só uma sopa escura e fria. Lembra mais a mitologia do pessoal nórdico, né? De Odin, Thor, Loki. Lembram deles? O universo deles acaba em frio. Igual o universo nosso verdadeiramente acaba. Só que um detalhe novo está acrescentado nisso. Essa escuridão, esse vácuo, esse vazio, não é vácuo nem é vazio. É um campo quântico em plena atividade. Outra coisa importante. Tudo que aconteceu nesses 88 trilhões de anos, enquanto o universo existia, vai ficar registrado num microponto. Um próton, 1 milhão de vezes menor do que um átomo. O 10 a menos 33 do Dr. Max Planck. E lá, nesse próton, toda a informação contida do que aconteceu 88 trilhões de anos, 88 trilhões de anos é muito tempo, hein? Durante toda a vida do universo, estará sujeita a flutuações quânticas. E no momento correto, bang! E novo universo se lança inédito para produzir a vida, que não sabe fazer outra coisa a não ser existir. Fez download no meu crânio, porque eu percebi o seguinte, acaba, sim, acaba, mas nunca termina, porque no próximo momento, bang! E aí me veio uma outra questão maravilhosa sobre a supremacia da vida humana, propalada pelo verdadeiro budismo de Nichiren Daishonin, propagado pela Soka Gakkai. A natureza humana é uma singularidade. A natureza humana é a própria singularidade que fez bang. Isso nos assegura, por exemplo, entre outras coisas, que a vida é eterna. Então toda a causa última vai ser o primeiro efeito na próxima existência. Isso nos assegura a multiplicidade de existências. Como acaba, mas nunca termina, então todos nós, 7 bilhões e 490 milhões de pessoas, somos multiversos transfinitos. Multiversos transfinitos, dotados de todas as possibilidades. Isso corresponde perfeitamente ao budismo. E aí eu entendi por que a extensão da vida do Buda é eterna. Porque ela dura eventualmente o tempo de uma vida humana, que é cheia de eternidades. Cada dia da vida humana é uma eternidade, com começo, meio e fim. E aí você entende a maravilha que é a existência humana. Por que o budismo sacraliza a vida humana? Não diviniza, mas torna ela absolutamente sagrada. É o bem supremo do universo. Porque a individualidade, ela gerou similitudes, que são individualidades, multiversos transfinitos, como quer o jovem filósofo alemão Marcus Gabriel no seu livro Por que o Mundo Não Existe. Para quem ainda não leu, eu já fiz um programa sobre esse livro. O Marcus Gabriel é um budista dos tempos modernos. Foi através do conceito dele de multiversos transfinitos e da inferência dos professores Michio Kaku, Alex Filippenko na série O Universo, eu pude compreender, mais uma vez, como a filosofia budista ela é ainda anterior a tudo aquilo que a gente vê hoje tão grandioso nas ciências. O budismo estava esperando pelas ciências, porque as ciências validam e apresentam os conceitos budistas de maneira aberta, para que qualquer ser humano possa entender. Interessante esse negócio de multiversos transfinitos, não é não? Agora, quando fizer o Gongyo, vai fazer mais concentrado, hein? Afinal de contas, você é a singularidade. Espero que tenha gostado. Eu adorei. Namyo Horenge Kyo, a gente se vê.